Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo em colaboração do Instituto Líderes do Amanhã, que já é nosso parceiro, está aí nos ajudando ao longo desses últimos tempos, desses últimos anos, e vem trazendo aí um enfoque muito grande na filosofia objetivista da russo-americana Ayn Rand. Desde o texto do Marcelo Mendonça, O Objetivismo e o Egoísmo Racional. O artigo do Marcelo Mendonça basicamente tem o propósito de explicar o que significa o conceito de egoísmo racional dentro da filosofia objetivista fundada pela pensadora Ayn Rand nos seus trabalhos. E ele define que egoísmo racional é um princípio moral objetivista que dita, em primeiro lugar, que o indivíduo deve pensar em si mesmo, no seu próprio interesse, fazendo aquilo que considera o melhor para si. Ou seja, agregar valor à sua própria vida, o que na visão objetivista, consequentemente, irá impactar de forma positiva e agregar valor a todos à sua volta, levando a uma prosperidade média maior do meio em que o indivíduo está alocado. É esse basicamente o conceito que o Marcelo Mendonça vai sustentar e vai definir no seu artigo. Os objetivistas estão entre os liberais brasileiros que fizeram história na nossa tradição liberal. Recentemente a gente tem alguns objetivistas importantes, um deles é colunista do nosso IL, o outro colaborador do Instituto. Nós podemos citá-los, o Roberto Rachevski, que é colunista, inclusive tem artigo no IL Flash de hoje, e o nosso Winston Ling, que também é colaborador há muitos anos do Instituto de todo o movimento liberal brasileiro. E é sobre o liberalismo brasileiro o meu paper que eu publiquei no Econ Journal Watch. E o segundo lugar do IL Flash de hoje é a divulgação no nosso site de mais essa iniciativa especial do nosso Instituto Liberal. Instituto Liberal divulga a história do liberalismo brasileiro em língua inglesa. Eu publiquei um paper, Liberalism in Brazil, no Econ Journal Watch. Para quem não conhece, é um veículo jornalístico mantido, tem por editor-chefe um professor da George Mason University, o professor Daniel Klein, com quem eu tive um contato nos últimos meses ao longo da elaboração do texto, que era publicado pela Atlas Network, a grande organização internacional que é parceira dos movimentos liberais, dos institutos liberais, dos think tanks liberais do mundo afora, a qual o Instituto Liberal é filiado desde os anos 80 na sua fundação, e nós retomamos um contato ativo com a Atlas recentemente, e depois o Econ Journal Watch passou a ser mantido pelo Fraser Institute, que é um instituto canadense também de grande importância, ao qual o nosso fundador Donald Stewart Jr. também era filiado e mantinha relações em nome do Instituto Liberal. Nós retomamos essa relação. O Econ Journal é um jornal acadêmico, é um periódico acadêmico que geralmente publica textos sobre economia, mas que também envolve conteúdo sobre outras áreas das humanidades. E com esse propósito, o Econ Journal vem desde 2015 publicando papers que falam da história dos liberalismos nos diversos países. Já havia texto sobre liberalismo na Coreia do Sul, liberalismo na China, liberalismo no México, liberalismo na Irlanda, e não tinha nada sobre o liberalismo brasileiro. Então eu, que tenho um interesse muito grande no assunto, em nome do Instituto Liberal, como diretor-presidente, apresentei a proposta, ela foi aceita, e esse mês no mês de setembro, o artigo, o paper Liberalism in Brazil, na reta final do mês de setembro, começo de outubro, ele foi publicado, e agora a gente está trazendo essa novidade para o público brasileiro saber que existe um conteúdo que resume a história do nosso liberalismo, com nomes de grandes liberais e grandes eventos de que os liberais participaram, desde o período joanino até os dias de hoje. Está lá a relação com grandes figuras e institutos atuais também, para que os estrangeiros tenham condições de saber com quem conversar na hora de propor projetos e iniciativas em diálogo com os movimentos liberais brasileiros. É uma iniciativa que eu tenho orgulho e honra de ter prestado em nome do nosso tradicionalíssimo Instituto Liberal, cuja história naturalmente tem um grande destaque nesse paper.
Voltamos a Ayn Rand, com um artigo do Lucas Mendonça, Por que você deveria ler A Revolta de Atlas? A Revolta de Atlas é um romance da Ayn Rand de 1957, mais um associado do Instituto Líderes da Manhã recomendando o conteúdo da filosofia objetivista. E o romance, ele traz personagens que são o suprassumo de todos os valores que se encontram na filosofia objetivista, como também em contraste com outros personagens na trama que representam tudo aquilo que o objetivismo contesta e combate. A autora Ayn Rand, ela exalta a capacidade de pensar a racionalidade como uma das maiores virtudes do ser humano. Tanto que o tema central da obra é a greve das mentes pensantes, o sumiço de todos aqueles que são capazes de produzir, gerar riqueza, pensar de forma produtiva, etc. Então esse é o resumo, recomendando a leitura do livro que faz o artigo do Lucas Mendonça. Vindo para o Brasil, discutindo uma temática conjuntural brasileira, nós temos um texto do Sérgio Mello, Iluminismo em Terris Brasilis. Ele pega como provocação um comentário do ator Bruno Gagliasso, que disse que racismo reverso não existe. Com tantas manipulações do debate e das políticas públicas com as chamadas ações afirmativas, mobilizada pelas esquerdas progressistas que levariam, na interpretação do autor do texto, à loucura, aos extremos da insanidade, o iluminismo francês, ele até admite que o racismo contra brancos não existe efetivamente hoje, mas ele pode passar a existir se esse tipo de injustiça e de distorção que privilegia alguém por ser negro, por ser mulher, por ser Y ou Z, não for combatido pelos liberais. Na concepção do autor, política identitária é uma deformação da institucionalidade liberal, dos princípios liberais, e, portanto, precisa ser combatida. Voltaremos a esse assunto, mas antes uma passada pela China, num artigo do Roberto Rachevski, como nós prometemos, Por que a China produziu décadas de prosperidade e o Brasil não? Na visão do Rachevski, ninguém sai de uma vida tão miserável como era a vida dos chineses sob a égide do comunismo de Mao Tse-tung, uma China oprimida, rural, atrasada, isolada do resto do mundo, onde a renda média nacional, diz o Rachevski, era de menos de $100 por ano, para uma vida próspera, desenvolvida, sem passar por uma jornada difícil, árdua de crescimento profissional, com aprendizado dedicado, trabalho e esforço intenso. Por isso que, para o Rachevski, na opinião dele, essas críticas que se fazem ao fato de que a China tem mão de obra barata, né, mão de obra dita quase escrava, na verdade, o que se vê na China é mais ou menos o que se via na Revolução Industrial, quando se tinha o regime laboral ainda convivendo com uma situação de vida muito deficiente na população, entre os trabalhadores, porque o capitalismo, a Revolução Industrial, estava começando ainda a produzir os seus benefícios no sentido da multiplicação das riquezas e melhoria média da condição de vida. Então, mais ou menos isso seria o que aconteceria na China. O baixo salário não seria culpa do Partido Comunista Chinês, que desde as reformas de Deng Xiaoping permitiu um desenvolvimento mais intenso, mais significativo do capitalismo, da economia de mercado dentro da China. Seria a culpa do legado do passado dos velhos comunistas que produziram miséria, ignorância e desincentivos para a criação de valor e riqueza. Essa é a leitura que o Rachevski dá, procurando impedir que se atribua ao desenvolvimento de uma economia de mercado mais pujante na China a responsabilidade por esses problemas. Embora a gente saiba muito bem que esse modelo chinês não é um modelo liberal de fato, nem hoje, e que politicamente a China continua sendo uma nefasta ditadura do PCC, o Partido Comunista Chinês. Agora sim, voltando a discutir política identitária, a gente tem a parte 3 do artigo do Gabriel Wilhelms, O Identitarismo é Inimigo da Liberdade. Ele continua, na sua parte terceira, a questionar aqueles que consideram possível compatibilizar o liberalismo com ações afirmativas com as políticas identitárias. Ele fala de um tema que eu já abordei aqui no IEL, que me é muito caro, que é o risco da segmentação de vagas eleitorais para a democracia. A exemplo do projeto de Tabata Amaral e outras deputadas que queriam reservar vaga para mulher no parlamento. É uma forma de tutelar o voto, de determinar para que gênero
ou para que cor de pele, ou para que categoria, para que segmento da sociedade o voto das pessoas irá. Isso é uma afronta ao sistema liberal democrático na sua essência, nos seus fundamentos. E, portanto, um liberal como o Gabriel Wilhans, que é sistematicamente favorável à democracia liberal, não pode aplaudir esse tipo de pregação, esse tipo de política. Finalmente, nós fechamos com outro autor do Líderes do Amanhã. Obrigado mais uma vez ao Líderes do Amanhã pela parceria de sempre, que tem acrescentado muito, enriquecido muito as publicações do nosso site do Instituto Liberal. É um artigo do Caio Ferola, Por que a Austrália é o Brasil que deu certo. O que basicamente o artigo do Ferola faz é uma ampla comparação de dados entre os dois países, o Brasil e a Austrália, que teriam semelhanças geográficas, semelhanças em outros aspectos, mas como resultado econômico da dinâmica das suas instituições, da intensidade das suas regulações, da liberdade econômica, de todos os tipos de liberdades em vigência nesses países, a Austrália daria um banho, dá um banho no Brasil. Ele mostra os números que demonstram isso. O que precisa ser feito para que nós tiremos o atraso, para que nós não fiquemos tão para trás nesses aspectos, é uma reforma das nossas instituições e das nossas regulações, no sentido de dar mais liberdade à sociedade brasileira. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e também dos debates proporcionados pelo nosso Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.